é o roubo de aposentados, o roubo de idosos, roubo de velhinhos, roubo de vulneráveis. Seu Geraldo Alckmin, é o PT de volta, né? A cena do crime, aquela que o senhor disse. Em operação surpresa, Estados Unidos resgatam opositores de Maduro que estavam asilados na embaixada. É isso mesmo. O governo de Donald Trump anunciou nesta terça o resgate dos opositores ao regime da Venezuela que estavam asilados na sede diplomática da Argentina em Caracas. A representação sob os cuidados do Brasil foi cercada por agentes da ditadura de Nicolás Maduro. Havia relatos de cortes frequentes de água e energia, bem como presença de franco-atiradores nas proximidades do local. Após uma operação precisa, todos os reféns estão em segurança e em solo americano, escreveu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na plataforma X. Estendemos nossa gratidão a todo o pessoal envolvido e aos parceiros que ajudaram a garantir a libertação desses heróis venezuelanos. Rubio não contou detalhes de como os opositores foram levados pelos Estados Unidos. As 5 pessoas resgatadas estão aliadas à líder da oposição Maria Corina Machado e estavam na embaixada desde março de 2024. Elas se abrigaram no local depois de o procurador-geral da Venezuela os acusar de conspiração. E Nicolás Ferreira volta a viralizar, elucidando o escândalo do INSS. É isso mesmo. O deputado federal Nicolás Ferreira voltou a viralizar nas redes sociais com mais um de seus vídeos didáticos. Na noite desta terça, o parlamentar publicou uma gravação onde explica com riqueza de detalhes, de modo bem didático, nuances do escândalo do INSS. Acompanhe você mesmo e tire suas conclusões. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave.
O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse... Henkel, PDT, que disse à tarde uma coisa, disse que adotaria uma postura neutra nem lá nem cá no Congresso, já está sinalizando que vai apoiar essa CPMI do INSS. 2026 está aí, não é, Daniel? Eles agora não estão mais discutindo alguma reforma, que às vezes é até difícil de entender, você precisa sentar, explicar o que está nas telas de todo brasileiro hoje, e eu digo telas, antigamente eram as telas de televisão, salas de televisão, agora são as telas de telefone, dos smartphones, todo mundo tem uma televisão na mão, não é mais alguma coisa complicada, se é a reforma da Previdência ou alguma coisa que precise de alguma explicação técnica mais apurada. No bom português, é o roubo de aposentados, o roubo de idosos, roubo de velhinhos, roubo de vulneráveis. Então, 2026, essa expressão, roubo dos vulneráveis, idosos, aposentados, isso pode ficar atrelado aos nomes, né, ao nome de cada um. Agora, Daniel, eu vi uma entrevista hoje desse novo presidente do INSS, né, o Gilberto Waller, eu não sei como pronuncia o nome dele, e a repórter perguntou para ele, disse que ela soube um rumor de bastidor que ele era chamado de xerife. E o que ele achava desse apelido, ele sendo chamado de xerife dentro da instituição. E ele disse que ele não é xerife, porque xerife normalmente pune. E ele não está ali para investigar e punir.
Ele está ali para, ele disse em outras palavras, não vou dizer literalmente, mas ele está ali para amenizar o dano, para tentar devolver o dinheiro a essas pessoas, mas que ele não está ali para investigar e punir. Isso aí deixa para lá, né? Deixa para outras pessoas. E ele agora falou, nós trouxemos essa informação, né, que o dinheiro será depositado nas contas, que não é para ninguém cair em pegadinhas, em links, mas isso já está seguro? Porque essa pergunta eu tenho recebido. Eu estou no Brasil e nas minhas andanças aqui nesses últimos 6 dias, depois que explodiu esse escândalo, a pergunta em relação a isso mas Ana, já está seguro? Já podemos confiar na nossa própria conta? Vejam vocês, porque nós estamos falando a cada dia que passa, começamos com 6 bilhões, agora já são 90 bilhões, porque já tem o crédito consignado, depósitos que foram colocados nas contas sem solicitação. A cada dia que passa, associações e esquemas são descobertos. Então, está seguro ressarcir colocando na conta? Porque nós temos visto entrevistas, o próprio deputado Marcel Van Hatten levou a dona Eximar lá no Congresso, que algumas pessoas, alguns aposentados idosos, eles estão há meses e alguns até anos pedindo ressarcimento, dizendo eu não pedi esse empréstimo, ou tiraram 50, 30, 70 reais da minha conta, e a informação sinto muito. Alguns falam você pode ir no Procon, outros falam você tem que ir na agência física do INSS, outros falam não, é só pelo aplicativo. Então eles precisam dar um passo a passo, dizer para as pessoas: a sua conta está segura. Porque nem isso os aposentados estão confiantes de que sua própria conta está segura para ser mexida. Como é que fica? Né? Agora, seu Geraldo Alckmin, é o PT de volta, né? A cena do crime, aquela que o senhor disse. E não só pedindo o ressarcimento, pedindo até a interrupção também. Tem gente que já há bastante tempo está pedindo, olha, eu não quero ser descontado, e não consegue de jeito nenhum. Ressarcimento, então, como você bem disse, vai ficar Deus dará. Esperamos que não, né? O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que assumiu o Ministério da Previdência Social recentemente, no lugar de Carlos Lupe, escuta só, assinou em 2021 uma proposta, quando era deputado federal, que adiou o controle de descontos em aposentadorias do INSS. A prorrogação do prazo para aposentados revalidarem a autorização para descontos de associações e sindicatos na folha de pagamento para o fim de 2022 atendeu a um pedido das entidades COBAP e CONTAG, ambas investigadas pela Polícia Federal no escândalo do INSS. Veja só, a proposta assinada por Volney Queiroz, que na época era líder do PDT na Câmara, foi uma emenda apresentada por outro deputado. Na ocasião, a justificativa usada pelos signatários da emenda para o adiamento foi a pandemia de Covid-19. Silvio Navarro, troca de ministério, saiu o Lupe, entrou o Volney e agora mais esse fato a respeito disso. A verdade é que troca em ministério, aparentemente, me corrija se eu estiver errado, não muda o status da crise que já se encontra instalada nesse governo, não? Não faz sentido algum você tirar o Carlos Lupe, que é o dono do PDT, e deixar lá alguém que era líder do PDT. Você está trocando 6 por meia dúzia, e o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe do que se trata. Se você tirar alguém de confiança do guarda-chuva, do comando da pasta, do comando do Ministério da Previdência Social, do comando do INSS, é óbvio que a coisa vai desandar, porque vai transbordar. Já não conseguiram represar este escândalo,
por conta de uma enxurrada de denúncias na justiça e porque a Polícia Federal, embora uma parte dela, a cúpula da Polícia Federal hoje, esteja aparelhada pelo Flávio Dino e o Ricardo Lewandowski que manteve, é uma polícia política, o restante da corporação é uma corporação honrada. Ali tem bons profissionais, delegados, investigadores, a CGU também tem bons profissionais. Então, é evidente que eles não vão tapar o sol com a peneira. Estão roubando aposentados e ninguém dorme bem. Ninguém coloca a cabeça no travesseiro sabendo que estão roubando alguém que passou a vida inteira e ao chegar aos seus 70, 80, 90 anos, precisa minimamente viver com dignidade e não ser assaltado. Então, o caminho é muito simples. Eles vão cobrir politicamente esse escândalo enquanto eles puderem. Eu, pelo que conheço de Brasília, acho que esse escândalo não é um escândalo só do PDT. Eu acho que você não consegue a engrenagem toda para movimentar 6 bilhões de reais e uma mordida que não sabemos o tamanho em 90 bilhões de reais de crédito consignado. Você não consegue fazer algo dessa magnitude sem o envolvimento de muita gente. Então não adianta tirar o Carlos Lupe. O problema não será resolvido, Daniel. Acho que o PDT desembarca da base do governo, mas mantém o ministro. Como é que é isso? Então eles precisam dar uma resposta. Agora eles vão assinar uma CPI. Eu acho que o único caminho é, sim, a CPI e a Polícia Federal chegar à raiz deste problema. E finalizo. O chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social é tesoureiro do PDT. O senhor Panella, Marcelo Panella, tesoureiro do PDT. Como você pode ter uma pessoa na chefia de gabinete da Previdência Social, no guarda-chuva, no INSS, que é tesoureiro de um partido? Como você pode ter um dirigente de um desses sindicatos que você cita, ligado a aposentados, com base em Araçatuba, uma cidade importante em São Paulo, que é, ao mesmo tempo, presidente do diretório regional do PDT? É evidente que o caixa do partido se misturou ao caixa do governo. É evidente que esse escândalo é muito maior do que a gente está assistindo, como todos foram. O Mensalão, quando começou com aqueles 3 mil reais que eu falei agora há pouco, terminou em muitos milhões. O Petrolão, quando começou com o vidro de palmito que eles acharam numa carga roubada, e a partir dali chega no Paulo Roberto Costa, a partir dali chega no doleiro Alberto Youssef e num lava-jato que funcionava num posto de gasolina em Brasília, ele bate em 15 bilhões. Então é algo muito maior. Pode ter certeza que o PDT não está sozinho nesse esquema. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.